A tua palavra é a luz que ilumina os nossos caminhos. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Hoje, quarta-feira, dia 11 de fevereiro de 2026, memória facultativa de Nossa Senhora de Lourdes. Nós acolhemos juntos a palavra que o Senhor tem para cada um de nós. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei que você chegou aqui carregando coisas que ninguém vê. Das noites em que você deitou a cabeça no travesseiro e sentiu um peso que não tem nome, um cansaço que não é do corpo, mas da alma, um cansaço de viver, de lutar, de tentar. Dos dias em que você acordou fingindo que estava tudo bem, colocou um sorriso no rosto, respondeu: "Estou bem para todo mundo", mas por dentro estava se perguntando: até quando vou aguentar isso? Até quando vou conseguir manter essa máscara? Das vezes em que você olhou no espelho e não reconheceu a pessoa que estava ali, porque aquela versão de você parecia tão distante daquela que você sonhava ser, tão longe do que você achava que ia se tornar. Eu sei das orações que você fez, pedindo força, pedindo direção, pedindo um sinal de que Deus não tinha esquecido de você. Orações feitas no escuro, orações feitas entre lágrimas, orações que às vezes nem tinham palavras, só suspiros, só gemidos da alma. Das madrugadas em que o medo tomou conta, medo de não dar conta, medo de decepcionar quem depende de você, medo de ficar sozinho, medo de que a vida nunca melhore, medo de que esse peso nunca passe. Das vezes em que você se sentiu sujo por dentro, não por causa de algo que alguém fez com você, mas por causa dos seus próprios pensamentos, das suas próprias falhas, daquelas coisas que você guarda no fundo do coração e tem vergonha até de confessar para Deus. Eu sei das culpas que você carrega, das palavras que disse e não devia, dos silêncios que manteve quando devia ter falado, das escolhas que fizeram você se sentir indigno do amor de Deus. Eu sei do cansaço de tentar ser uma pessoa melhor e parecer que você anda em círculos, voltando sempre para os mesmos erros, caindo sempre nos mesmos buracos. Se esse é o seu sentimento, se você chegou aqui carregando essa bagagem invisível que ninguém percebe, este Evangelho não veio por acaso, ele foi escolhido especialmente para você. E o que Jesus vai dizer hoje pode mudar completamente a forma como você se enxerga. O Evangelho de hoje traz uma das declarações mais libertadoras que Jesus já fez. Escuta bem: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. E Jesus continua explicando: é de dentro do coração humano que saem as más intenções, as imoralidades, os roubos, os assassínios, os adultérios, as cobiças, as maldades, a fraude, a devassidão, a inveja, a calúnia, o orgulho, a insensatez. Todas essas coisas más saem de dentro e tornam impuro o homem. Agora, eu preciso que você entenda uma coisa muito importante. Quando você ouve Jesus falando sobre o que sai do coração, sobre más intenções, sobre todas essas coisas, talvez sua primeira reação seja se sentir ainda mais culpado. Talvez você pense: pronto, então eu sou ainda pior do que imaginava, porque o problema está dentro de mim. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Repare bem, Jesus não está aqui para te condenar. Ele está aqui para te libertar de uma mentira que você carrega há tempo demais. A mentira de que você precisa se purificar por fora para ser aceito por Deus. A mentira de que se você fizer tudo certinho, seguir todas as regras, aparentar ser uma pessoa perfeita, aí sim Deus vai te amar. Jesus está dizendo o contrário. Ele está dizendo: para de fingir, para de se esconder atrás de aparências.
eu conheço o seu coração, eu sei o que tem aí dentro, e mesmo assim eu escolhi vir até você. Quantas vezes você tentou se limpar por fora? Quantas vezes você foi à missa, rezou o terço, fez promessas, tentou ser uma pessoa melhor e ainda assim continuou se sentindo sujo por dentro? Quantas vezes você olhou para as outras pessoas na igreja e pensou que todo mundo era mais santo que você, que todo mundo tinha uma fé mais forte, que você era o único que lutava com pensamentos ruins, com desejos que não devia ter, com um coração que parecia resistir a Deus? Eu te digo uma coisa, todo mundo ali estava travando a mesma batalha. Todo mundo carrega um coração dividido. Todo mundo tem dentro de si trevas e luz, fraqueza e força, pecado e graça. A diferença é que Jesus não pede que você esconda isso. Jesus pede que você traga isso para Ele. O Deus que Jesus revela não é um Deus que fica do lado de fora esperando você se limpar para depois entrar na sua vida. Não, esse Deus entra no meio da sua bagunça. Esse Deus senta com você na sua hora mais escura. Esse Deus olha para o seu coração com todas as suas imperfeições e diz: é aqui que eu quero morar, é aqui que eu quero fazer a minha obra. Esse Deus não tem nojo de você. Esse Deus não cruza os braços esperando você merecer. Esse Deus corre ao seu encontro. Esse Deus te procura quando você foge. Esse Deus te chama pelo nome mesmo quando você se esconde. Sabe o que é mais bonito? Jesus não faz contabilidade. Ele não fica anotando cada pensamento ruim que você teve, cada vez que você caiu, cada vez que você falhou. Ele não está interessado em te lembrar do seu passado. Ele não joga na sua cara os erros que você já confessou. Ele não usa suas fraquezas contra você. Ele está interessado em transformar o seu presente. E isso muda tudo. Porque se a impureza vem de dentro, a purificação também vem de dentro. E quem purifica não é você, quem purifica é Ele. Você não precisa se limpar antes de se aproximar de Deus. Você se aproxima de Deus e Ele vai te limpando aos poucos, com paciência, com amor, no ritmo que você consegue, sem pressa, sem cobrança, sem impaciência. Ficar quando você não merece, ficar quando você está no seu pior momento, ficar quando todo mundo foi embora, ficar quando você mesmo desistiu de você, ficar, simplesmente ficar. Esse é o Deus que Jesus mostra para a gente. Um Deus que não espera você melhorar para te amar. Um Deus que te ama primeiro. E é esse amor que te transforma. Neste momento eu quero te fazer um convite. Se essa palavra está tocando o seu coração, ative o sininho aqui no canal, porque assim você vai receber a notificação toda vez que um novo evangelho for publicado. Acompanhe diariamente o evangelho conosco, porque essa palavra diária vai alimentando sua alma aos poucos, vai trazendo luz onde tem escuridão, vai trazendo esperança onde tem desânimo. E eu quero te pedir mais uma coisa: deixa aqui nos comentários o seu nome, só o seu nome, ou se preferir, deixa uma intenção, pode ser uma palavra só: perdão, recomeço, cura, paz, coragem, libertação. Deixa aqui, porque eu vou rezar por cada nome, por cada intenção. Porque ninguém deveria atravessar esse dia sozinho. Ninguém deveria carregar esse peso sem alguém para caminhar junto. E a gente forma aqui uma comunidade de fé, de gente que se apoia, de gente que reza um pelo outro, mesmo sem se conhecer pessoalmente. Eu quero te contar a história de uma mulher chamada Maria das Graças, 63 anos, de Salvador, Bahia. Dona Graça, como todo mundo conhece ela, trabalhou a vida inteira como empregada doméstica. Criou 3 filhos sozinha depois que o marido abandonou a família quando o mais novo tinha só 2 anos. Passou por situações que ela nunca conta para ninguém, humilhações, noites sem ter o que colocar na mesa, momentos em que pensou que não ia aguentar, momentos em que olhou para os filhos dormindo e chorou em silêncio para eles não verem.
Mas o que mais pesava no coração dela não eram as dificuldades de fora, era algo de dentro. Por anos, Dona Graça carregou uma culpa terrível. Quando era jovem, antes de se casar, ela tinha engravidado e, com medo, com vergonha, pressionada pela família, sem saber o que fazer, ela tomou uma decisão que a perseguiu por décadas. Ela nunca contou isso para ninguém, nem para as amigas mais próximas, nem para os filhos. Guardou aquilo no fundo do coração como um segredo que a envenenava aos poucos, que a fazia se sentir uma farsa toda vez que entrava na igreja, que a fazia baixar os olhos na hora da comunhão. Um dia, já com mais de 60 anos, ela ouviu uma reflexão sobre esse mesmo evangelho, sobre o que sai do coração, e ela entendeu algo que nunca tinha entendido antes. Ela me disse assim: padre, eu passei a vida inteira tentando ser uma boa católica por fora, ia na missa todo domingo, rezava o terço todo dia, ajudava os outros, mas por dentro eu me sentia a pior das pessoas. Eu achava que Deus nunca ia me perdoar. Aí eu ouvi que Jesus não veio para os perfeitos, que Ele veio justamente para os que têm o coração ferido. E pela primeira vez eu entendi que não era eu que tinha que me limpar para chegar em Deus. Era Deus que queria entrar no meu coração sujo e fazer a limpeza Ele mesmo. Dona Graça me contou que naquele dia ela chorou como nunca tinha chorado. Chorou de dor, mas também de alívio. E depois ela foi se confessar. Pela primeira vez em 40 anos, ela falou aquilo que estava guardado. E quando saiu do confessionário, ela disse que sentiu como se tivessem tirado uma pedra de cima do peito dela. Ela não falou de milagres espetaculares. Ela falou de uma coisa simples. Ela finalmente conseguiu se olhar no espelho sem sentir nojo de si mesma. Ela finalmente se sentiu digna de ser amada por Deus. E isso para ela foi o maior milagre. Agora eu quero voltar ao Evangelho e te mostrar mais uma coisa importante. Jesus diz: nada fora do homem que entrando nele possa torná-lo impuro. Repare bem, Ele não diz que as coisas de fora não existem. Ele não diz que o mundo não tem maldade, que não tem sofrimento, que não tem pessoas que podem te machucar. Ele diz que essas coisas não têm o poder de te definir. O que te define não é o que fizeram com você. O que te define não é a família que você teve ou não teve. O que te define não é o trauma que você carrega. O que te define é o que você faz com tudo isso. É o que você deixa crescer no seu coração. E aqui vem a parte mais bonita. Se o problema está no coração, a solução também está no coração. E Jesus veio justamente para isso, para habitar no seu coração, para transformar de dentro para fora. Não é você que vai conseguir arrancar do seu coração as más inclinações. Não é por esforço próprio que você vai se tornar uma pessoa pura. É deixando Jesus entrar, é abrindo a porta, é dizendo: Senhor, entra com tudo que Tu és no meio de tudo que eu sou. Receber é um gesto simples, não exige força, não exige perfeição, exige só abertura. É dizer: entra, mesmo que eu não esteja pronto. Entra, mesmo que a casa esteja bagunçada. Entra, porque sozinho eu não consigo. E sabe o que acontece? Quando você deixa Jesus entrar, Ele não vai fazendo lista do que precisa mudar. Ele vai simplesmente amando você. E esse amor, aos poucos, vai transformando. O que era ódio vai virando perdão. O que era medo vai virando coragem. O que era culpa vai virando graça. Não de uma vez, não num estalar de dedos, mas num processo, no ritmo do seu coração, com a paciência de um Deus que não tem pressa porque sabe que tem a eternidade pela frente. Hoje também é dia de Nossa Senhora de Lourdes, e não é coincidência. Em Lourdes, Maria apareceu para uma menina simples, pobre, doente. Não apareceu para os bispos, para os teólogos, para os poderosos.
apareceu para Bernadette, que não sabia quase nada de catecismo, que era considerada a mais atrasada da turma. E Maria pediu uma coisa: que cavassem na terra, naquele lugar sujo. E dali brotou uma fonte de água, água que cura, água que limpa, água que renova. Você entende o simbolismo? A cura não veio de cima, veio de baixo, veio de cavar na terra, no barro, no lugar mais improvável. A graça de Deus brota nos lugares mais inesperados, brota no meio da sua fraqueza, brota no meio do seu pecado, brota quando você aceita cavar, ir fundo, deixar que a água da graça lave o que precisa ser lavado. O Evangelho fala de graça sobre graça. Você sabe o que isso significa? Significa que Deus não dá uma graça só e pronto. Ele vai dando e dando e dando, uma graça em cima da outra, um perdão em cima do outro, uma chance em cima da outra. Ele não se cansa de recomeçar com você. Talvez você olhe para trás e veja só os erros, mas se olhar com mais atenção, vai perceber as graças que sustentaram você até aqui. Aquele dia em que você pensou que não ia aguentar, mas aguentou. Aquela situação que parecia impossível, mas de algum jeito você atravessou. Aquela pessoa que apareceu na hora certa. Aquela palavra que você ouviu e que te deu forças para continuar. Talvez você tenha recebido forças que nem percebeu. Talvez a graça de Deus tenha trabalhado em silêncio, nos bastidores da sua vida, segurando você quando você nem sabia que estava caindo. Não foram graças espetaculares, foram graças que sustentaram, graças que não fizeram barulho, mas que te mantiveram de pé. E hoje, ouvindo esse Evangelho, talvez seja a hora de reconhecer isso, de olhar para trás e dizer: Senhor, obrigado. Obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por cada graça que eu não percebi na hora, mas que me trouxe até aqui. Neste momento eu te convido a fazer algo muito simples. Não pense no resto do ano como um grande projeto. Não pense em tudo que você precisa mudar, em todas as metas que precisa alcançar, em todas as promessas que precisa cumprir. Pense só neste momento, só neste instante. E faça uma oração curta. Pode ser assim: Senhor, entra na minha história, entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra nos lugares do meu coração que eu tenho vergonha, entra nos pensamentos que eu não conto para ninguém, entra nas feridas que ainda doem, entra nas memórias que ainda machucam, entra nos pecados que eu ainda não consegui largar. Eu não sei me limpar sozinho, eu não consigo me purificar por esforço próprio. Eu já tentei tantas vezes e falhei, mas eu abro a porta, eu deixo você entrar. Faz em mim a tua obra, transforma o que precisa ser transformado, cura o que precisa ser curado, perdoa o que precisa ser perdoado, no teu tempo, no teu ritmo, do teu jeito. Eu confio em ti. Isso já é oração, isso já é fé. Você não precisa de palavras bonitas, você precisa só de honestidade. E Deus honra a honestidade. Deus não se impressiona com eloquência, Deus se comove com sinceridade. Se você falou essas palavras de coração, algo já começou a acontecer. Você já deu o primeiro passo. E todos os que escreveram nos comentários, todos os que estão rezando em silêncio, saibam: vocês são vistos, vocês são amados, vocês não estão sozinhos. Não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha. E se hoje você está aqui ouvindo essa palavra, é porque ainda tem fé. Mesmo que seja uma fé pequena, uma fé cambaleante, uma fé cheia de dúvidas, é fé. E Jesus disse que basta uma fé do tamanho de um grão de mostarda para mover montanhas. O Evangelho de hoje nos ensina uma verdade libertadora. Você não precisa se limpar por fora para ser aceito por Deus. Você não precisa fingir ser perfeito.
Você não precisa esconder suas fraquezas. Jesus conhece seu coração, conhece o que tem de bom e o que tem de ruim, e Ele escolheu entrar aí mesmo assim, não para te condenar, mas para te transformar, de dentro para fora, no ritmo do amor. Agora, antes de terminar, eu quero te pedir de novo, deixa aqui nos comentários seu nome e uma intenção para o seu coração. Pode ser cura, pode ser paz, pode ser perdão, pode ser recomeço, pode ser saúde, pode ser trabalho, pode ser reconciliação, pode ser força, pode ser coragem. Deixa aqui porque eu vou rezar por você. E mais do que isso, todos nós que formamos essa comunidade vamos rezar uns pelos outros, porque é assim que a gente caminha, juntos, como uma família que se apoia mesmo sem se conhecer pessoalmente, uma família unida pela fé, pela esperança, pelo amor de um Deus que não desiste de nenhum de nós. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Talvez você conheça alguém que está se sentindo sujo por dentro, alguém que está carregando uma culpa pesada, alguém que acha que Deus desistiu dela. Manda esse vídeo. Às vezes uma palavra na hora certa muda uma vida. Amanhã estaremos juntos novamente. Amanhã teremos mais uma palavra, mais uma oportunidade de ouvir o que Deus tem para nos dizer. E eu vou estar aqui, esperando por você, porque esse encontro diário com a palavra é o que vai sustentando a gente dia após dia, é o que vai dando força quando a gente acha que não tem mais. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Nós te esperamos amanhã e mais do que isso, Deus te espera com o coração aberto, com os braços estendidos, pronto para te receber exatamente como você é, porque Ele não te ama pelo que você faz, Ele te ama pelo que você é, filho, filha amada, criatura preciosa aos olhos do Criador. Não importa o que você fez, não importa o que está guardado no seu coração, o amor de Deus é maior, a graça de Deus alcança, a misericórdia de Deus restaura. Vai em paz e leva essa paz com você para onde você for hoje, para o seu trabalho, para a sua casa, para os seus relacionamentos. Leva a certeza de que você é amado, de que você pode recomeçar hoje, agora. Amém e amém.